Alguém conhece aqui Joquebede? Quem conhece? A Joquebede da Bíblia, né? De repente tem algum vizinho, alguém que tenha esse nome, né? Quem é Joquebede? Mãe de Moisés, né? E é sobre ela que nós vamos estar refletindo essa manhã. Convidar os irmãos que abram a Bíblia em Êxodo 2. Nós vamos ler do 1 até o 10. Êxodo 2, do 1 até o 10. E o tema que nós vamos estar meditando é lições de uma mulher de Deus. E nós vamos tirar 3 lições apenas, né? Nós poderíamos tirar muitas lições da vida de Joquebede, mas nós vamos tirar apenas 3. E é um nome muito sugestivo, né? Para quem vai ter filho aí, ó, Joquebede. Imagina, que nome forte, né? Nome bonito. Mas vamos lá. Êxodo 2, de 1 a 10. Todos acharam? Amém? Eu vou ler o versículo 1, alguém leu 2, alguém leu 3, por causa das versões, e a gente vai lendo até o versículo 10. Amém. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. Alguém leu 2? Alguém o 3? Então vamos seguir a sugestão. Vamos ler a partir do 4. Todos juntos? Vamos lá? Mãe do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisto viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Amém? Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Que o Senhor possa falar, Senhor Jesus, aos nossos corações, e que eu seja apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Que nada venha do meu próprio coração, mas que eu seja usado, Pai, somente pelo Senhor, para transmitir aquilo que é o desejo do Senhor mesmo, Deus, a cada um coração que o Senhor conhece, como está aqui neste momento. Obrigado, Deus, por essa manhã, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor Jesus. Lições de uma mulher de Deus. Joquebede, ela era escrava, né, do povo judeu, esposa de Arão, mãe de Moisés, Miriam
e Arão. E a situação de Joquebede naquele momento, se nós olharmos com a nossa visão, né, a visão que nós temos como ser humano, não era uma situação boa, porque ela estava ali sendo escrava do Egito, né? Já havia se passado mais ou menos uns 300 anos depois da morte de José. Então, o que aconteceu? Como que o povo judeu foi parar no Egito, né? Bem rapidinho, só para a gente se contextualizar. José foi jogado na cisterna, lembra? José foi vendido como escravo. Depois José foi para a casa de Potifar, né? Que era um comandante ali da guarda de Faraó, dos egípcios. E ali a mulher tentou ter um caso com ele, só para os irmãos lembrarem. Ele foi parar na cadeia e depois ele discorre, né, o sonho de Faraó que ninguém conseguia descobrir. E aí ele revela o sonho de Faraó. Faraó então tem uma afinidade, né, algo de Deus, e coloca José então como governador do Egito. E aí posteriormente toda a família de José, né, Jacó, seu pai, todos os irmãos e toda a família e mais alguns chegam e se instalam no Egito. E tem ali então 7 anos de bonança e depois 7 anos de escassez no comando de José. E aí na escassez o povo vem, se instala, o povo se multiplica muito. E aí 300 anos depois sobe ao trono um faraó que não conhecia a história de José, não conhecia a história do povo hebreu, que olha para aquele povo que se multiplica muito rápido, um povo muito forte, um povo que tinha muitos filhos, e olha e fala assim: espera aí, olha só, vamos fazer o seguinte, todo menino que nascer a partir de agora, isso é decreto meu, a gente vai eliminar. Toda mulher, nasceu uma menina, a gente deixa. Nasceu um menino, a gente mata. E vamos eliminar, por quê? Porque senão esse povo está muito grande, eles vão se unir com a outra nação e vão dominar a gente. Será que ninguém percebeu isso? Ele deve ter pensado, né? E aí começa então a matar todos os recém-nascidos. E aí chega Joquebede, engravida, né? Esse texto que nós lemos. E debaixo daquele decreto, debaixo daquela lei, ela, com todas as suas estratégias, ela esconde o bebê ali durante muito tempo, né? Até o bebê ficar mais fortinho, E com certeza Joquebede, naquele momento, ela estava pedindo a Deus e orando e falando: Senhor, me orienta, Senhor, me protege, Senhor, guarda o meu filho. E aí chega exatamente nesse ponto, onde nós acabamos de ler. Ela pega um cesto, ela coloca a criança, né, naquele cesto, naquela arca. E uma coisa interessante que a Bíblia fala, e eu estudando esse texto que eu percebi agora, porque eu achava que Joquebede chegou com o cesto e colocou o cesto na correnteza, e a correnteza levou Moisés, e o cesto parou naquele junco, né, naquela planta aquática que estava na margem do rio, mas não foi isso. Se nós olharmos e atentarmos para o texto, nós vamos perceber que Joquebede colocou o bebê na margem do rio. Ela não colocou o bebê na correnteza, mas ela colocou exatamente na margem e mais ou menos no horário que a princesa, né, iria se aproximar do rio para se banhar. E aí o bebê chora exatamente naquele momento que as servas, né, da princesa estavam passando. E aí elas olham o bebê, vê que é muito lindo. E aí Miriam já está de longe, né? Olha a estratégia, de longe vai lá correndo,
é do povo hebreu. Só quer que chama alguma mãe para amamentá-lo? E Joquebede cria o seu próprio filho, né? Até que ele já fique grande. E depois Moisés então vai para o palácio, porque Deus tinha um propósito, né? Deus queria ensinar Moisés, Deus queria aprimorar Moisés, capacitá-lo no palácio, exatamente porque ele precisaria dessa capacitação que ele iria passar lá na frente para conduzir o povo, né? Durante todo aquele tempo que Moisés foi o comandante daquele povo. Então Deus, ele tinha os propósitos dele. E a primeira coisa que eu gostaria que nós refletíssemos e nós tirássemos de lição da vida de Joquebede é que Joquebede creu em Deus. Hebreus 11, 23. Nós vamos ler todos juntos, né? Primeira lição que nós podemos tirar da vida de Joquebede: Joquebede creu em Deus. Espera ele projetar ali, a gente lê todo mundo junto. Hebreus 11, 23. Vamos lá, todos juntos? Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, os pais esconderam Moisés durante 3 meses. Você sabe o que é ter fé, crer em Deus, num contexto tão adverso como aquele que Joquebede estava enfrentando? Escrava, sendo oprimida, e com um decreto daquele sobre a vida, sobre a sua família. Os irmãos têm filhos e sabem o amor que a gente tem pelos nossos filhos. Agora imagina aquele bebê nascendo, perfeito, aquela mãozinha linda, aquele pezinho lindo, e Joquebede olhando para ele, aquele amor tremendo que Joquebede já tinha com aquela criança. Será que nós estamos num contexto parecido com o contexto de Joquebede? Porque a nossa fé, ela precisa estar alicerçada em Deus. A nossa visão, a nossa forma de enxergar o Evangelho e o que Cristo fez por nós, precisa ser suficiente. Se nós enfrentarmos as dificuldades, se nós enfrentarmos os problemas, eu não sei o que passa na sua família. Às vezes o filho envolvido com droga, às vezes o filho começa a namorar uma pessoa que não é cristã, às vezes o filho começa a se afastar de Deus, às vezes o filho está desempregado, ou você está desempregado, está passando dificuldade financeira, e a gente tem o hábito de começarmos a olhar para a dificuldade e questionar Deus. Mas Deus, eu sou teu servo, Deus, eu sou tua serva, Deus, eu creio no Senhor, Deus, olha só como eu vou à igreja, eu oro, eu busco o Senhor e parece que nada funciona, está dando um monte de coisa errada na minha vida. Olha a situação da minha família, olha a situação que eu estou enfrentando, olha a adversidade que eu estou passando. Não, nós como cristãos, como servos, servas de Deus, nós precisamos olhar e ter os nossos olhos fitos em Deus, no amor de Jesus por nós, ao ponto de entregar o seu Filho, deixar a sua glória, vir à terra, se sacrificar numa cruz, por causa de mim e de você. Isso basta. Nós não precisamos condicionar a nossa fé, e nem podemos condicionar a nossa fé a nossa situação terrena, porque a palavra de Deus, Jesus, ele ensina: no mundo tereis aflições, mas tende, por quê?
Eu venci, eu mostrei para vocês que é possível vencer o mundo. É como se o mundo fosse algo desafiador, fosse um processo que nós estamos enfrentando no meio das dificuldades, e não no meio da bonância. Esse evangelho, às vezes, que está sendo pregado, um evangelho de bonância, um evangelho de prosperidade de uma forma errada, prosperidade financeira, esse evangelho não é o evangelho bíblico, não é o que a Bíblia diz sobre o evangelho de Cristo. Mas nós então precisamos olhar, e assim como Joquebede, que não olhou a situação, que era uma situação terrivelmente difícil, ela continuou tendo fé em Deus, acreditando em Deus, crendo que Deus poderia livrá-la daquela situação. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus a livrou. Então, a primeira lição que nós podemos tirar da vida de Joquebede é que Joquebede creu em Deus. Provérbios 22, versículo 6. Depois você coloca, por favor. Provérbios 22, versículo 6, diz assim: ensina o menino no caminho em que deve andar. Um texto muito conhecido. Vamos ler todos juntos? Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Ou seja, nós precisamos ser referência para os nossos filhos na prática e não na teoria. Deus, ele morre na cruz para que nós tivéssemos um relacionamento, voltássemos a ter um relacionamento com Ele. Deus não nos chama para vivermos religiosidade, para vivermos rituais, para vivermos coisas repetidas. Mas Deus nos chama para ter um relacionamento com Ele. E os nossos filhos precisam olhar para nós e ver que nós temos um relacionamento com Deus. Simples assim. Apesar dos nossos erros, apesar da nossa limitação, nós precisamos mostrar para os nossos filhos como é se relacionar com Deus. Na prática, dentro das nossas casas. Mostrar para ele que servir ao Senhor não existe coisa mais maravilhosa. Mostrar para eles que ter Jesus como único e suficiente Salvador é a maior dádiva que alguém possa receber na face da terra. Mas mostrar na prática e não na teoria. Filho, você está vendo? O papai vai à igreja todo domingo, está vendo? Filho, você está vendo? O papai, ele faz isso todo domingo. Filho, você está vendo que o papai, ele canta no louvor da igreja. Não é isso. O seu filho precisa olhar para você diariamente e ver que você busca ao Senhor. Você lê a Bíblia todos os dias, que você ora todos os dias. Ele precisa entrar no quarto de vez em quando e ver você ajoelhado e olhar assim e falar assim: isso é servir ao Senhor. É isso que eu preciso refletir. Isso é crer em Deus. É você enfrentar as dificuldades crendo que Deus vai dar a solução para aquela dificuldade. E não de forma nenhuma dentro da casa, mas está difícil. Olha só a situação que eu estou passando. De forma nenhuma, porque ele vai olhar e vai falar: nossa, que Deus é esse? É mesmo. Olha lá. A mãe serve a Deus, meu pai serve a Deus. Olha a situação que ele está enfrentando. Eu vou querer esse Deus nada. Não vou querer servir nada. Mas ele tem que ver os milagres de Deus na sua família através da sua vida. Para que ele olhe e fale assim: nossa, o meu pai orou por isso e Deus milagrosamente respondeu. Deus milagrosamente fez algo aqui que foi sobrenatural. E quantas experiências eu trago para nós refletirmos, quantas experiências os nossos filhos estão tendo através de nós. Quantas experiências. A minha filha mais velha, esses dias chegou em casa e falou assim, aí ela estava meio quietinha, a gente notou que ela estava estranha, porque a gente conhece os nossos filhos, né? Filha, aconteceu alguma coisa? Aí, pai, é porque uma amiguinha pegou uma carta de uma outra amiguinha que falou para ela que ela chamou essa amiguinha
de falsa. E aquela crise, né? 10 anos e mal. E falei, filha, a gente vai orar. A gente vai orar e Papai do céu vai resolver isso para nós. E você vai chegar lá amanhã e se ela falar isso novamente, você fala, ó, eu já orei, já entreguei a Deus e Deus vai resolver isso e acabou. Tá bom, filha? Vamos orar. Sentamos e oramos. E eu tenho certeza que resolveu. É ela olhar e falar assim, peraí, onde a gente busca? Qual é a nossa esperança? Qual é a esperança dos meus pais? Onde eles confiam? O que eles buscam em primeiro lugar? Eles buscam em primeiro lugar o Deus Todo-Poderoso. Eles oram, eles buscam o Senhor. Quando a gente está passando crise financeira lá em casa, que é quase todo mês, né? Não sei se é só lá em casa, mas quando a gente está passando crise, a gente ora junto, Senhor, abençoe, Pai, me dê condições de pagar a escola das crianças, perto deles, para eles verem que a gente está orando, para eles verem que a gente supera os obstáculos e as dificuldades, é orando, é buscando em Deus, que a nossa confiança está em Deus, que a gente trabalha, que a gente se esforça, que a gente corre atrás, mas em primeiro lugar, é Deus agindo nas nossas vidas. E aí eu queria que você e eu refletíssemos, né? Como nós temos demonstrado essa fé aos nossos filhos? Como? É uma fé genuína? É uma fé firmada realmente em Cristo? Ou é uma fé, né? Você está passando dificuldade, aí começa a duvidar, começa a colocar em xeque. Será que realmente Deus está agindo? Não está? Porque Ele vai refletir exatamente isso. Instrua o menino no caminho, ensine ele, de fato, na prática, a viver o Evangelho de Cristo. Então, Joquebede creu em Deus. O segundo ensinamento, a segunda lição que nós podemos tirar da vida de Joquebede: Joquebede confiou seu filho ao Senhor. Mesmo que procuremos proteger totalmente nossos filhos, não temos esse poder. Quantos aqui são mães? Levanta a mão. Ih, bastante gente, né? E os seus filhos estão aonde agora? Em casa? Está em casa, né? Mas tem certeza que ele está em casa? Será que ele não está na casa de um amiguinho, de um vizinho, na casa da sogra, da mãe? Está em casa. Está em casa. Ou está em outro lugar, né? Nós, por mais que nós queiramos, né, proteger os nossos filhos de um acidente, de algo grave ou algo simples que possa acontecer na vida deles, nós nunca vamos conseguir proteger totalmente os nossos filhos. Os nossos filhos, eles precisam ser confiados ao Senhor. Pai, eu quero o melhor para o meu filho, mas o meu coração é enganoso. Então que o Senhor faça a vontade do Senhor na vida do meu filho. E aí eu quero que o meu filho seja um engenheiro, bem formado, um médico. Mas se ele for um pedreiro, se ele for, o propósito de Deus precisa se cumprir na vida dele. E não aquilo que são as minhas expectativas, mas as expectativas do próprio Deus se cumprindo na vida dos meus filhos. Independente do caminho que ele tome, eu preciso estar confiado e seguro nas mãos de Deus. Eles viajam, eles voltam, eles vão para a escola, a gente nunca vai conseguir protegê-los, nunca. Na verdade, o que nós precisamos fazer e ter consciência é que nós precisamos preparar os nossos filhos para as frustrações e para as dificuldades que virão. Porque, infelizmente, a gente está numa geração onde a superproteção tem abundado. E aí, o menino está lá com 15 anos de idade, mas ele não sabe dobrar um cobertor, ele não sabe lavar um banheiro, ele não sabe lavar uma louça. Isso não é bom, sabe por quê? Porque quando ele casar, ele vai precisar fazer essas coisas.
E aí ele vai ter um monte de crise, sabe por quê? Porque você super protegeu. E aí ele casa e a esposa na expectativa, né? Ele vai me ajudar, ele vai lavar a louça, ele vai dobrar o cobertor, ele, né, vai me ajudar, porque eu trabalho também. Hoje a esposa trabalha, o marido trabalha, todo mundo trabalha. Então assim, ele vai me ajudar. E chega lá o acostumado, foi criado dessa forma. E aí vai ter um monte de dificuldade que ele vai precisar enfrentar, porque ele não foi preparado pelos pais para que ele casasse e para que ele resolvesse as dificuldades e as frustrações que ele viria a enfrentar. Então nós precisamos preparar. Quando Joquebede coloca o cestinho, né, lá na beira do rio, no junco, era o melhor lugar e era o máximo que ela poderia fazer pelo filho dela. A partir daquele momento, ela não poderia fazer mais nada. Se a princesa chega lá e fala: nossa, que menininho chorão, ó, leva para matar esse menino logo aí, esse menino chorando na beira do rio, acabou a estratégia dela. Acabou ali. Mas ela coloca, e com certeza ela confia em Deus. Senhor, ó, o meu filho é do Senhor. E está aqui, Pai, o meu filho. O máximo, aonde eu poderia chegar com o meu filho, é aqui. A partir daqui, Pai, cuida dele. E sai, deixa Miriam olhando, e graças a Deus, pelos propósitos de Deus, Deus deu tudo certo. Nós precisamos ser assim também. Nós precisamos confiar os nossos filhos ao Senhor e deixar que Deus conduza a vida deles conforme a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. A gente não pode ficar super protegendo e nem influenciando de uma forma. Eu sou militar, então eu sou sargento e o meu filho então vai passar na prova para cadete e ele vai ser oficial do exército. Porque eu quero que ele seja oficial, mas Deus quer que ele seja oficial. E aí ele chega lá na frente frustrado, triste, se formando como oficial. E você feliz da vida porque ele está realizando um sonho seu. Mas não é aquilo que é a vontade de Deus na vida dele. É deixar Deus guiar. Deus, meu filho está nas suas mãos. Qual vai ser a profissão do meu filho? Deus, que o Senhor dirija tudo. Deus, que o Senhor conduza para a profissão, que o Senhor conduza para a esposa dele, que o Senhor conduza para quem ele vai casar, com quem ele vai passar o resto da vida dele, que o Senhor conduza tudo. E que eu não fique, né, de forma, não, aquela ali é melhor para ele. Não, ele está namorando a pessoa errada. Senhor, que ele termine esse namoro, porque aquela outra lá que é a pessoa, que ela é melhor, que ela é boazinha, que ela é legal, ela vai cuidar melhor do meu filho. A gente é limitado. Quem sabe do que é o melhor para os nossos filhos é o Senhor. Assim como Joquebede confiou, né, seu filho, nós também precisamos confiar os nossos filhos. E é confiar mesmo, né, deixar que ele siga conforme a vontade do Senhor. E o terceiro e último, para nós encerrarmos, Joquebede tinha uma fé sólida, e é o que nós precisamos ter também. Em meio a todo aquele contexto, a todas aquelas circunstâncias, a tudo aquilo que ela estava vivendo, Joquebede não olhou para as circunstâncias e para as dificuldades, mas Joquebede confiou no Senhor porque tinha uma fé sólida. Nós precisamos transferir essa fé para os nossos filhos, essa fé sólida, e não uma fé inconstante, e não uma fé vulnerável, e não uma fé que hoje nós confiamos, amanhã a gente já não confia mais. Hoje está tudo bem, joia, bênção de Deus, amanhã não está muito bem como eu queria, e aí eu já começo a ter dúvida do Deus que eu sirvo. Não, é confiar no Senhor pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode nos proporcionar.
Mateus 7, versículo 11. Coloca para a gente aí, por favor. Mateus 7, versículo 11. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Nós damos coisas boas aos nossos filhos. Nós queremos sempre o melhor para os nossos filhos, não é isso? Nós queremos sempre que eles sejam melhores do que nós na parte financeira, na parte profissional, na parte de bens materiais. Nós queremos isso. Nós sempre queremos o melhor para os nossos filhos, e isso não é pecado. Mas a forma como nós administramos isso é que às vezes nós pecamos. Nós precisamos ter uma fé sólida, confiar, crer em Deus, assim como Joquebede, confiar os nossos filhos e deixar que Ele conduza-os conforme a vontade do Senhor. João 1, versículo 12. João 1, versículo 12. É um texto bastante conhecido também. Vamos ler todos juntos? Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aos que creram. Essa precisa ser a nossa maior missão como pais. Transferir essa fé sólida aos nossos filhos, para que eles sejam considerados filhos de Deus. E você trata o seu filho não é da mesma forma que você trata o seu vizinho, porque o seu filho é você que educa, é você que cuida, é você que sustenta. O seu vizinho não. Da mesma forma eu vejo quando a pessoa ela entrega a vida a Jesus, que é a maior dádiva que uma pessoa pode receber, e deve ser a nossa maior intenção com os nossos filhos, ela se torna filho de Deus. E em se tornando filho de Deus, tudo aquilo que vai acontecendo na vida dela não é por acaso, tem um propósito. É Deus quem está agindo, está querendo formar o caráter, está querendo ensinar alguma coisa através daquelas dificuldades. Deixar que os filhos enfrentem as dificuldades conforme a vontade de Deus. Deixar Ele, Deus, conduzi-los conforme a vontade do Senhor. E como isso é difícil. Como isso é difícil. A gente quer, às vezes, pagar uma escola particular sem perguntar para Deus se a vontade de Deus é que ele estudasse numa escola particular. Às vezes a vontade de Deus é que ele estudasse numa escola pública, porque lá Deus queria ensinar algo para ele que na escola particular ele não vai aprender. E aí a gente acaba atrapalhando a vontade de Deus e colocando o nosso filho numa escola particular. Às vezes ele quer ir por um caminho, pai, eu quero fazer arquitetura. Não, mas a arquitetura não é uma área muito boa, não tem muito emprego, filho, o mercado já está saturado de arquiteto, faz engenharia, que é cálculo, está tendo muito prédio, isso e aquilo, e a gente começa a influenciar, sem perguntar para Deus, qual é a vontade do Senhor na vida do meu filho? É que ele faça sociologia? É que ele faça pedagogia? É que ele faça assistência social? O que é que o Senhor tem para o meu filho? O que o Senhor está preparado? E Ele vai conduzindo os nossos filhos como filho dele, e não como um vizinho, que as coisas acontecem sem propósito, mas como filho, uma pessoa próxima, uma pessoa que Deus quer o melhor, Deus quer conduzir, Deus quer cuidar.
Que Deus nos abençoe, para que assim como Joquebede, que não olhou as circunstâncias, né, mas creu em Deus, confiou seu filho ao Senhor, e é confiar mesmo, né, confiar mesmo. Joquebede tinha uma fé sólida, e é essa fé sólida, esse relacionamento com o nosso Deus, é que nós precisamos transferir para os nossos filhos, para que essa geração que se aproxima possa ser uma geração solidificada, uma geração firme na presença do nosso Deus, e não uma geração inconstante, que hoje está, amanhã não está, hoje a prioridade é Deus, amanhã já não é mais. E aí quando a gente busca isso, a gente percebe que isso vem de família, né? Isso está lá na raiz da família, foi a forma que ele aprendeu a se relacionar com Deus, foi a forma que ele viu os pais se relacionando com Deus, e ele acaba repetindo isso. E para você conseguir desconstruir isso, para construir o verdadeiro relacionamento, aí é muito mais demorado e muito mais custoso. Então que nós, né, como em nossas famílias, possamos, direcionados por Deus, viver essas lições que Joquebede nos ensina, né? Vivermos conforme a vontade do Senhor, amém? Que Deus nos abençoe então, que Deus continue conduzindo, né, esse trabalho.